Luísa, Inara, vamos começar então. Aí se alguém chegar atrasado, né, vai acompanhando a gente. Então, vou atualizar aqui o calendário, né. Hoje é dia 11 de janeiro, né. A gente vai fazer uma aula expositiva sobre o turismo sombrio, né. A gente tem, além dessa aula com conteúdo, a gente tem mais uma aula com conteúdo, né, que seria a aula do dia 18, na semana que vem, sobre turismo de realidade, né, turismo de pobreza ou turismo de favela. E aí, vocês já enviaram o trabalho intermediário, então só falta enviar agora o trabalho final, né, um trabalho que vale 40 pontos, trabalho individual, até o dia 15 de fevereiro, né? Ok? Essa semana eu corrijo o trabalho intermediário, tá? Eu tô recebendo ainda, né? Aí eu lanço as notas, vou ver se eu lanço as notas até sexta, ou no máximo até segunda. Ok? Tem uma pergunta do trabalho intermediário que vocês fizeram, que é justamente... Deixa eu abrir o trabalho aqui, ó. Que é justamente o tema da aula de hoje, que é turismo sombrio, né? Ou turismo de sofrimento. Tem várias traduções, né? Que é a pergunta número... Aqui, ó. A última pergunta. Você já enviou o trabalho, Luísa? Ainda não. Tudo bem, dá tempo ainda, calma. Hoje... Você pode enviar até o dia que der sol em Belo Horizonte, né? Então você pode enviar até lá para maio, junho, tá bom? O semestre vai acabar e não vai ter sol em Belo Horizonte, tá bom? Tô brincando. Envia, você consegue enviar até sexta? Acho que eu consegui enviar hoje. Não, faça com calma. Não, mas eu tô fazendo aos pouquinhos. Então tá bom. Porque só o ano que vem, tá? Então esquece. É o fim do mundo. Nós estamos entrando num ciclo de fim de mundo. Pandemia, chuva, tá foda, né? Então a última pergunta do trabalho intermediário: o desvio expande as fronteiras do turismo, né? Não há mais tabus. Todos os fenômenos, espaços sociais são objeto de consumo turístico? É a pergunta, né? Discorra com exemplos, né? Então essa é a pergunta que a gente pode abrir a discussão de hoje, né? A lição da aula. Vocês, a partir da experiência de vocês, como turistas, né? Vocês consideram que vocês já tiveram experiência do turismo sombrio? Eu nunca tive. Não? E você, Luísa? Não. Acho que visitar Ouro Preto, alguns lugares, é um pouco... Quais lugares? Seja mais específica. Porque Ouro Preto Tem é um museu... Ai, que eu não lembro, faz tempo que eu fui. Mas tem um museu que embaixo era um local de aprisionamento mesmo. De escravos. É. Uma senzala. Isso. Bom, eu acho que pode ser considerado um turismo pode, sombrio. mas depende também de como que como que é apresentado para o turista a representação daquela realidade, né? O que tinha lá que você identificou como uma experiência de turismo sombrio? Você lembra ou não? Eu acho que as formas de tratamento, os utensílios que eram usados para tortura, sim. a maneira Então que eles sim. viviam. Então sim. Então, o turismo de sofrimento ele tem muito a ver com a memória, não é? Por isso ele é interessante, né? Tem muito a ver com a memória coletiva, né? Então vamos imaginar que eu sempre dou esse exemplo, né? Que é um exemplo próximo da gente, porque normalmente o turismo de sofrimento ele é muito estudado, né? Os casos mais clássicos é Auschwitz, né? São os campos de extermínio, né? Na Polônia, né? Os campos de extermínio não só de judeus, mas de pessoas de várias etnias, ciganos, pessoas com qualquer doença, né, ou sofrimento mental, ou doença física, ou pessoas com orientação, né, sexual não convencional, né, pessoas gays, lésbicas. Então, os campos de extermínio eram, os nazistas, eles simplesmente queriam, com aquela concepção, né, de que a sociedade tinha que ser uma sociedade pura, então exterminavam todo mundo, né? Então esses espaços de genocídio são muito visitados na Europa, né? Então, são muito famosos, aparecem em filmes, né? Então você tem vários relatos de colegas, de alunos, né, que conheceram esses espaços, né?
Então tem outros também, né? Tem uma aluna que eu orientei a monografia dela, ela até trouxe para mim. Ela fez sobre Hiroshima. Ela foi no Japão, né? Eu orientei ela. Ela até trouxe para mim um símbolozinho, né, de Hiroshima. Então lá tem um memorial. Tem um prédio que não foi destruído pela bomba. Quer dizer, ele foi destruído, mas ele está de pé, né? E tem um memorial, tem um jardim, tem um memorial, né? Então, é um espaço de... A grande parte da população de uma cidade inteira foi dizimada, né? Mas eu gosto de pensar em exemplos próximos da gente, né? Como, por exemplo, o Memorial de Brumadinho, né? Que no futuro, a prefeitura de Brumadinho, o governo do estado e a própria empresa, né? Foi responsável pela morte de 270 pessoas, eu acho, ou 269. Ainda há buscas pelos corpos, né, das pessoas. Então, no futuro a gente pode ter um memorial de Brumadinho, né? Então, eu fico pensando como que a gente que é turista, que mora próximo, né, que conhece a cidade, conhece Inhotim, né, e como que os turistas de fora vão se apropriar desse espaço, né? Então é um espaço de memória. É uma memória boa? Nunca. Nunca é uma memória boa, né? Por definição, né? O turismo sombrio, o turismo de sofrimento. E aí, os relatos, há muitos estudos, né, de como que os turistas se comportam em Auschwitz. Então você tem os turistas que vão e tem uma adesão àquela memória, né, tem uma empatia. E você tem turistas que tiram foto, fazem selfie e se comportam como se estivessem num parque temático, num parque da Disney. Né? As pessoas ficam felizes, elas pulam. Né? Então, essa adesão do turista a essa memória, essa empatia, ela não é algo espontâneo. Né? Então, o turismo de sofrimento, ele tem esse dilema ético. Né? Você cria um espaço que é sagrado para um grupo de referência, né? Não é um espaço sagrado para todo mundo, né? Então você vai no memorial, você vai no Museu da Loucura, por exemplo, né? Que é um período também antigo, né? Lá em Barbacena, vocês já foram lá? Então eu orientei a monografia de uma aluna também. Ela foi lá, né? Entrevistou os gestores do museu, entrevistou os moradores do entorno, do equipamento, tirou foto, né? Então, Barbacena, eu já falei com você desse livro, né? Chama O Holocausto Brasileiro. Então, a partir do livro, tem um filme também no YouTube, disponível, gratuito, chama O Holocausto Brasileiro. Lá em Barbacena, há uma estimativa de que morreram 60 mil pessoas nesse hospital psiquiátrico. E as pessoas não morreram, elas morreram por negligência, né? Por abuso. Então, uma memória muito dolorida para a população. Então, um dos achados mais interessantes dessa monografia é que as pessoas que têm memória, ele funcionou até os anos 70, eu acho. Não sei se até os anos 80, não lembro. Então, um dos achados mais interessantes da monografia dessa aluna que eu orientei é que os moradores idosos que têm memória não gostam do Museu da Loucura. Eles acham que esse Museu da Loucura associa a cidade, né, a representação coletiva que se tem de Barbacena como uma cidade violenta, uma cidade que mata gente, né? E foi isso que aconteceu, né? Não foi a cidade inteira, né? Mas o museu não, antes, né? O hospital psiquiátrico de Barbacena, foi isso que ele fez, ele matou milhares de pessoas, né? Então, é uma questão ética, né? Como que você transforma um espaço de sofrimento coletivo, e esse espaço é relativo a um grupo, né? Num espaço de consumo turístico. Né? Corre-se o risco, e toda a discussão do turismo sombrio se resume nessa ideia, né? Corre-se o risco de você banalizar, de você transformar essa memória coletiva numa mercadoria, transformar esse sofrimento coletivo que é relativo a um grupo, né? Claro. Então, um Brumadinho, por exemplo. Então, imagina um turista de 15 anos, é igual meu filho, não tem nada na cabeça. E aí vai lá visitar Brumadinho. Ah, achei legal. Visitou o memorial e ele não tem uma adesão àquela memória coletiva, não tem uma empatia, né? É normal. O turista ou visita o memorial de Nova York, o memorial do 11 de setembro.
Tem gente que não era nem nascido, né? E vai lá visitar. Aí é claro que a pessoa teve acesso. A memória coletiva, ela está no YouTube, né? Ela está na imprensa, ela está na fala das pessoas que sobreviveram, que viram, que moravam em Nova York, pessoas que você conhece ou que você vê na televisão, entrevistas, né? Então, você pode ir lá visitar o Memorial de Nova York, o Memorial do 11 de Setembro, em Nova York, e achar aquilo bonito, gostar da arquitetura. Vocês já viram no YouTube o Memorial? Já viram imagens? Realmente do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista paisagístico, é muito tem o nome das pessoas, tem uma cachoeira, a água passa, a ideia do tempo, é muito bonito, assim. Pode falar. Não, é que eu tenho uma colega que ela já foi lá em Nova York, aí ela foi no Memorial do ano. Ela não chegou a postar nem nada na internet a foto, mas ela tirou foto de lá e me mostrou, só que eu achei isso muito estranho. Por quê? Pelo menos o sentimento meu de ir lá e tirar foto do memorial, sabe? Pra mim tem esse sentimento estranho de, você tá ali na frente, tira uma foto de você em frente aqueles nomes e aquela água caindo ali atrás. Eu acho isso muito estranho. E acho que até Você acha estranho, assim, antiético? É isso? É. Como se você tivesse num memorial qualquer, né? Assim, como se fosse um parque temático, é isso? Como se fosse um lugar qualquer. Assim, se eu fosse lá, eu visitaria pra conhecer e tal. Mas eu não iria me sentir bem de ficar tirando foto, nem do local, nem de mim no local. Essa é uma decisão curiosa, porque a maior parte dos turistas tiram foto, né? Olha que interessante. Uhum. Então, você tem uma empatia, né? Você identifica que associar esse espaço, que é um espaço sagrado, claro, que é um espaço sagrado para o grupo, né? Não é para todo mundo, né? Mas é um espaço sagrado, um espaço de memória, de violência, de perda, de morte. Então, associar esse espaço com viagem, com lazer, é um conflito ético, é isso que você está dizendo, né? Mas a maioria dos turistas tira foto e gosta e curte, né? Então, esses espaços, eles são um problema para o turismólogo, por exemplo, né? Para os gestores desses equipamentos. Porque eles têm uma missão, um trabalho, que é difícil, né? De criar uma empatia. Como que você cria uma empatia com turistas da Alemanha? Vamos imaginar que vem turistas estrangeiros em Inhotim. Aí no caminho, o objetivo deles é conhecer o museu. Museu de Arte Contemporânea, Jardim Botânico de Inhotim. Só que no caminho tem o memorial, que acabou de ser inaugurado. Então, como você apresentar para o turista, para que ele se aproprie daquela experiência com um sentido, né, esperado que se apropriar? É ter empatia. É identificar que a cidade foi arrasada, né? Ou seja, você teve um impacto enorme na cidade. Você teve muitas perdas. Os trabalhadores eram trabalhadores que viviam na cidade. As famílias, a economia da cidade, né? Porque a economia gira em torno da mineração, né? E outras cidades também correm um risco, né? Vocês viram agora com as chuvas, né? Vocês estão acompanhando em Congonhas, vocês viram? Lá tem uma barragem gigantesca em Congonhas. Se aquela barragem romper, né? Você pode ter milhares de pessoas que podem morrer. Vai ser uma tragédia assim que a gente nunca viu, né? Em Itabira, vocês já viram as barragens que tem em Itabira? São gigantescas barragens, são muito maiores do que aquela. Então, esse sofrimento coletivo não é um sofrimento isolado, né? É um sofrimento que as pessoas ainda pensam na época da chuva. Agora, por exemplo, dá medo, não dá? Você tem medo, se você mora numa área... Eu moro numa rua plana, mas meu pai, por exemplo, mora numa casa que tem barranco, né? Então tem muro lá, de arrimo, né? E vocês viram casos aqui de pessoas que morreram, né? Porque desabou, né? Foi segunda-feira, eu acho, foi ontem, que desabou e uma pessoa morreu. Então a gente fica com medo, né? A chuva, essa chuva que não para, ela pode causar essas situações, né? Então, imagina uma cidade que tem uma barragem imensa. Imagina a sensação de medo, de insegurança das pessoas, né? E aí qual que é o sentido de você fazer um memorial depois da tragédia, né? Para quê? Para celebrar a tragédia? Para não deixar a memória apagar? Né? Então essa discussão é uma discussão muito interessante, porque esse turismo... Pode falar. Como é que você está falando aí do memorial da Vale?
como eu acho que vai ser a VAD que vai fazer, eu acho que não vai ter aquela apropriação do sentido de como que foi a tragédia do que poderia ter sido evitado, sabe? Eu tava vendo, esse documentário é bem famoso lá no Netflix, que fala sobre o turismo sombrio, que se chama Turismo Macabro no Netflix, né? Aí um dos episódios o repórter vai pro Cazaquistão. E lá tem tipo uma rota turística pelos locais onde os soviéticos jogavam as bombas nucleares para teste, né? E o guia turístico deles, ele não fala sobre quais foram os problemas que essas bombas causaram às pessoas, que atingiram várias pessoas morreram por causa de doenças, que moravam nas Deve ter sido regiões. milhares de pessoas, né? Deve ter sido... Sim, e ele não fala nada. Eu acho que vai ser isso meio que pode ser um memorial que é criado pela Vale, sabe? Vai ter uma parte de invenção de culpa do que aconteceu. Entendi. É claro, você tem razão, né? Lembrei agora de outra monografia. Eu tô virando um especialista em turismo sombrio, agora que eu percebi, pô. Outra monografia que eu orientei foi sobre Chernobyl, de uma aluna também do turismo, né? E ela, claro que ela não foi em Chernobyl, né? Claro que tem turismo em Chernobyl, você sabe, né? Tem documentário, tem um monte de gente que coloca vídeo. Mas ela não foi, não. Mas ela leu o blog, ela leu, assim, os comentários das pessoas que foram, né? Ela fez uma pesquisa com dados secundários, né? Ela colocou imagens, né? Muitas fotos. Então, Chernobyl tem uma estimativa que mais de 100 mil pessoas morreram. Né? São completamente, assim, sem noção. A gente não consegue compreender tanta morte, não é? Tanto é que por isso que a gente banaliza também, né? Então você vai em Auschwitz, morreram 1 milhão de pessoas lá. O que significa 1 milhão de pessoas? Você sabe? Ninguém sabe o que é 1 milhão de pessoas, né? Eu vi ontem, vocês viram uma família que foi encontrada morta agora, lá no... O carro foi soterrado naquele condomínio, aqui em Nova Lima, um condomínio antigo, esqueci o nome do condomínio. Então, quando você vê o rosto das pessoas e você fica triste, né? Eu fiquei triste, eu fiquei chocado. Agora, quando é 1 milhão de pessoas, o que significa 1 milhão de pessoas, né? Ainda mais que Auschwitz, essa violência coletiva é em outro continente, não é? É com outras pessoas, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém que eu conheço. Isso foi na década de 40. Tem quantos anos? Tem 70 anos isso, né? Então é difícil mesmo para o turista ter empatia. A gente não pode também achar que o turista tem consciência de tudo, né? A gente não pode romantizar o turista. Achar que o turista sabe tudo, que é uma pessoa que não tem nada, que lê, tem livro de Segunda Guerra Mundial, que lê sobre a Segunda Guerra, não. Né? Então, esse espaço do memorial, né? Deixa eu só abrir aqui porque está muito abafado aqui, né? Tá vendo? As janelas ficam fechadas o tempo todo, porque chove o tempo todo, né? Você não pode nem deixar a janela aberta. Agora é que parou um pouco. Então, a construção desse memorial é um desafio para o gestor, né, o gestor público, para o gestor privado, né, para o turismólogo, né, como criar simpatia. Quais recursos? Né? A pergunta é essa. Quais recursos você emprega para que quando você visite o museu... Outra monografia que eu orientei também, lá em São Paulo, sobre o Museu da Memória da Ditadura. Eu esqueci o nome do museu agora. É um museu famoso em São Paulo, que era sede do DOPS. Você sabe o que é DOPS? É uma polícia política. Quando a polícia militar é a polícia civil, especialmente a polícia civil, é usada com fins políticos. Né? Então ela prendia aluno, por exemplo. Ia lá no GC, via aquele tanto de aluno lá no DEAR, fumando maconha, ouvindo Caetano Veloso, pegava os alunos e torturava e matava. Então, o DOI-CODE que chama, é uma polícia política, né, do período do regime militar. Então tem um memorial lá sobre isso. Aqui a UFMG ia construir um memorial, vocês lembram? Lá no Santo Antônio, não é? Lá perto da antiga, da sede da Fafiche. Você sabe o que é Fafiche, né? É a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, né? Então, antes de ir para o campus, era no Santo Antônio. Então, eu acho que está sendo construído lá um memorial, né, da repressão, né? Então, eu orientei também essa monografia dessa aluna, né? Então, falar do memorial da repressão também é difícil, porque muita gente
tem uma leitura contrária, né? Olha pra você que interessante, né? Tem gente que vai lá e vai achar que, na verdade, aquela violência do Estado, do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, dos servidores públicos, né, contra a população, foi uma violência legítima. Muita gente acha que aquela memória é uma memória que deve ser celebrada. É o contrário, né? Então você cria um museu para denunciar toda a violência do Estado contra a população, e tem gente que acha que não, que a ditadura foi importante, foi necessária, não é isso? Né? Que aquele museu, na verdade, aquela tortura, aquela violência era para proteger a população, para proteger o país, né? Então tá vendo como que a memória não é algo pacífico? A memória não é dada. A memória é algo que há uma disputa pela memória. Igual a Nara falou, né? A Vale vai fazer um memorial que vai celebrar a importância da mineração no Estado. Não é isso? Não é? Mas é verdade, não é? Ela está mentindo? Os municípios precisam da arrecadação, né? Vai celebrar o emprego. Os municípios... essas empresas geram milhares de empregos. Itabira, né? Em Brumadinho, etc. Então, vai falar que aquilo foi uma fatalidade. Você reparou que o brasileiro adora falar fatalidade? Você reparou, o governador do estado de Minas falou assim, foi uma fatalidade em Capitólio. Claro que não poderia ter um estudo técnico, né? Aí eu vi um geólogo. Vocês viram que a vice-diretora do IGC deu uma entrevista? Ela é geóloga. A vice-diretora é geóloga. Ela se chama Maria Giovanna Parizzi. Isso que eu estou imitando italiano, tá? É Maria Giovanna Parizzi. Eles chamam ela de Gigi. Ela é geóloga. E ela falou assim, tem vários locais turísticos, né, na Europa, por exemplo, que tem essas mesmas formações. E aí o que os geólogos fazem? Eles identificam as áreas críticas e colocam cabo de aço e colocam tela de aço, assim, ó. Então quando cai uma pedrinha pequenininha desse tamanho na cabeça do turista, do Frederico, vai lá, fica pertinho da pedra, essa pedra que podia matar o turista, né, não precisa ser um maciço, não. Uma pedra pequena, ela cai nessa tela de aço, entendeu? Então você põe, é como se fosse uma rede, sabe? A rede de deitar. Você abre assim uma tela gigante, né? Claro, gigante. E aí as pedrinhas vão caindo ali. Em vez de cair lá embaixo no turista, que tá de boca aberta lá, olhando, cai nessa tela. Então tem como você proteger o turista, né? Proteger quem vai lá. É óbvio que tem, né? Mas não, aqui o governador falou que foi uma fatalidade. Ou seja, não tem estudo técnico, né? Não tem prevenção, não tem cuidado, né, com os turistas, né? Então, voltando ao assunto, né? Então, essa discussão do turismo sombrio, ela primeiro que é uma discussão recente, né? Eu estou olhando aqui o PowerPoint da aula, né? É muito recente, isso é da década de 90. Talvez a experiência mais comum, mais típica do turismo sombrio seja a experiência cemiterial, que a literatura chama cemiterial. Alguém que já foi no cemitério e não foi, que não foi no velório? Você já foi no cemitério? Eu já fui. Eu fui no cemitério aqui de Belo Horizonte, que é o cemitério do Bonfim, e fui no cemitério lá em São Paulo. Eu acho que é da Consolação. Os dois são antigos, né? Os dois são do início do século XX, por exemplo, né? Então, por que eu fui lá? Eu não fui lá no velório de ninguém para chorar. Não, eu fui lá para ver a memória da cidade, para ver a arquitetura, a escultura, os nomes das famílias, né, que são da cidade, que trazem a memória da cidade. Então quando você vai nesses cemitérios, tem um guia do cemitério. Isso é que é legal. Esse cara é fundamental. Porque eu sou ignorante, eu não conheço São Paulo. Né? Eu fui lá, né, eu não conheço a história da cidade a ponto de saber identificar. Né? Então esse guia, ele conhece tudo. Então ele vai te falar onde está enterrado o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, onde está enterrado... aí tá vendo, a memória da gente é péssima, né? Artistas, escritores, políticos que contam a história de São Paulo, contam a história do Brasil também. Não é só de São Paulo não, né? Vocês sabem, né? Tem um museu, por exemplo, que é muito famoso, que é o museu lá no Rio de Janeiro, museu não, tô doido, um cemitério, como chama o cemitério no Rio de Janeiro? Está enterrado Machado de Assis, está enterrado o Carlos Drummond de Andrade, está enterrado... acho o Cazuza, a Cássia Eller, muita gente, né, que conta a história do Brasil, né? Esqueci o nome desse cemitério, é o mais famoso do Brasil, né? São João Batista? São João Batista, isso.
Outro cemitério que eu visitei também, porque como eu fiz doutorado, uma parte do doutorado na França, eu fui em Paris. Aí quando você vai em Paris, você vai visitar um cemitério que é muito famoso, chama Père Lachaise, o Padre Lachaise. Sabe quem está enterrado lá, nesse cemitério? Todo mundo, Jim Morrison, sabe Jim Morrison? Todo mundo que é famoso. Jim Morrison, do The Doors. Já ouviram a música do The Doors? Então escuta. Jim Morrison, o Allan Kardec. Sabe o Allan Kardec? Que foi o criador do espiritismo. Está enterrado lá. O Oscar Wilde, que é aquele escritor, ele é irlandês, né, na verdade. Está enterrado lá. Um monte de escritor importante francês, né? Muita gente famosa. E obviamente que você vai ver também, a gente parece que é fã, né? Fã vai lá ver gente famosa, celebridade. A gente gosta de celebridade até morta, né? Mas você vai ver você vai ver a escultura, a arquitetura. Então, lá em São Paulo, no Cemitério da Consolação, tem um mausoléu. Sabe o que é mausoléu? Hein, gente? Pode responder. Mausoléu é a mansão dos mortos, né? Sabe, os milionários. Então, a gente é enterrado numa vala mesmo, comum e tal. Agora, o Matarazzo, eu já ouviu falar da família Matarazzo? Uma família importante, industrial de São Paulo. Então, eles têm um mausoléu lá de 3 andares. 3 andares. Esse mausoléu veio da Itália. Foi construído por arquitetos e escultores italianos. Então é um negócio magnífico, lindo. Então você vai então esse tipo de experiência é a experiência mais comum do turismo sombrio. E ela é menos ela é menos conflituosa do ponto de vista ético, né? Porque todo mundo lá é morte natural, né? Ou seja, não é uma tragédia, né? O cemitério não carrega não é um memorial de uma tragédia, como do Apartheid, por exemplo, né, na África do Sul. Na África do Sul tem memorial do Apartheid, né? Tem memorial da Guerra Civil no Congo, em Ruanda, né, que milhares de pessoas morreram, se mataram, né, a população se matou. Então, ou o de Hiroshima, o memorial de Hiroshima, ou o memorial dos campos de extermínio dos nazistas, né? Então, a experiência do cemiterial é menos questionada do ponto de vista ético, né? Então, que até coloca em graus, né? Isso, tem uma escala, né? Eles usam uma escala, né? Do mais pro menos. É o contrário, né? Do menos, você vai pro mais. Então, o que é o menos? É quando você tem um ambiente artificial. Você vai, por exemplo, num parque. Sabe o Parque Guanabara que tem aqui? Aqui na Pampulha, Parque Guanabara. Quando meu filho era pequeno, eu levava ele lá. E lá tem como chama aquele trenzinho? Sabe um trenzinho que você anda... Aí tem três fantasmas. Então, esse menos é quando você faz uma representação artificial, uma representação de susto, né? Muitas vezes para criança, né? Então você tem lá a Casa do Terror, que aí você entra e é tudo escuro e tem muito susto, né? Sabe? Que é a ideia de susto. Então, esses parques temáticos estão nessa área em que a experiência é uma experiência de entretenimento, né? Aí você vai avançando, aí você tem a experiência cemiterial, que foi essa que eu falei para vocês. Depois você tem experiências de memoriais, né, de genocídio, etc. Então, você tem experiências que vão de um polo puro entretenimento, completamente artificial, até experiências que tudo é original, né? Você vai em Auschwitz, por exemplo, não tem nada construído lá recentemente, não tem nada que é artificial. Tudo que você está vendo lá é da época. Tudo é preservado, né? A memória está preservada. Então quando você entra em eu nunca fui lá, né? Mas quando você entra, tem fotos, as pessoas mostram as pilhas de sapato, né? As pilhas de cabelo, de óculos das pessoas, né? É muito triste, é muito chocante, né? A violência coletiva, a violência que está na história humana é muito... tem um memorial também importante no Brasil, que é do Carandiru. Vocês lembram do Carandiru? Vocês sabem o que é o Carandiru? O que é? A prisão? Isso.
É o maior complexo, era o maior complexo prisional da América Latina. E aí você teve uma rebelião, né? Tentativa de fuga. E aí a polícia do estado de São Paulo, a polícia militar, entrou lá e matou. Matou de forma com execução, né? Não foi enfrentamento não, né? Mais 100 presos. Eu não lembro o número exato. Foram 110 presos. E aí o Carandiru foi destruído. Lá virou uma biblioteca, um parque. Olha como que é bonita a história, né? Um lugar de genocídio, a gente, a sociedade, o governo do estado, né? A coletividade transforma num parque, numa biblioteca e num memorial. Né? Outro memorial que tem em São Paulo também é daquele acidente da TAM. Vocês lembram de um avião da TAM? Foi pousar em Congonhas. Você sabe que Congonhas é o aeroporto que é no centro de São Paulo, né? No centro da cidade. Então ele foi pousar, ele estava no... Eu não sei, eu não lembro qual foi o problema, mas ele não conseguiu pousar, ele explodiu. Morreram 200 pessoas. Aí tem um memorial lá quem construiu foram as famílias, tá? Os familiares é que bancaram esse memorial, não foi a TAM, não. Então, é um grupo, tá vendo que é uma tragédia coletiva, que revela, né, a morte, o sofrimento de um grupo muito pequeno de pessoas. Não é? É muito diferente, por exemplo, o memorial da ditadura, o memorial da repressão, desse memorial da TAM. Porque esse memorial da TAM é um acidente, né, acontece acidente aéreo, né, é raro. Mas a adesão àquele memorial é das familiares, não é? Dos familiares, dos pilotos, familiares dos passageiros, familiares dos tripulantes, né? Não é uma coisa que abarca, que vai afetar, é difícil você exigir dos turistas uma adesão, né, uma empatia nesse caso. Né? O memorial de Nova York, do 11 de setembro também, muita gente pode pensar assim, ah não, os Estados Unidos, eles fazem guerra e matam milhares de pessoas, não é? No Afeganistão, no Iraque, no Vietnã, né, na década de 70. Então os Estados Unidos, eles criam muitos conflitos. Então, na verdade, isso que aconteceu em Nova York foi uma resposta muito pontual. Né? Teve muita essa discussão na época, vocês lembram? Não, né? Mas eu lembro que, na verdade, a violência que os Estados Unidos, que o exército americano gera nesse país, do Oriente Médio, é muito maior. Então essa resposta, esse ataque foi algo pontual, né? Que não chega nem próximo do número de mortes que os Estados Unidos geram nesses territórios, né? Que ele ocupa, que ele invade, né? Então a memória ela não é algo pacífico, né? Então tem gente que denuncia que na verdade a violência está nos Estados Unidos, e não tem memorial. Tem memorial das vítimas do exército americano? Né? Tem memorial? Será? Não tem. Tem memorial, por exemplo, das vítimas do exército de Israel, por exemplo, na Palestina? Né? Toda vez que o exército israelense faz uma incursão nas faixas de Gaza contra os palestinos, ele mata centenas de pessoas. Criança, homem, velho, idoso, adulto, jovem, mulher. Não tem memorial lá, né? Então, o turismo sombrio é algo que está sempre colocando em xeque a ética do indivíduo, né? O que você quer com uma experiência dessa, né? Vamos imaginar que vocês vão no memorial aqui no Brasil, né? Esse memorial da repressão, por exemplo, né? Aí conhecer a nossa história, né? Aí tem uma função, tem uma finalidade histórica, não é? Eu quero conhecer mais do período. Eu não vou ter empatia pelas vítimas, né? Porque não tem nada a ver comigo, porque na época eu era criança, na época vocês nem tinham nascido, né? Mas eu era criança e aí eu quero saber mais da história do Brasil. Agora tem pessoas da minha idade que tiveram familiares, foram mortos, né? Então a pessoa vai ter uma empatia, né? Hein, gente? Mais alguma... Antes da gente encerrar essa primeira parte da aula, né? Deixa eu ver aqui o horário, né? Encerra daqui a pouquinho. Daqui a 5 minutos encerra, né? Antes da gente encerrar, vocês querem trazer algum exemplo, alguma discussão, alguma pergunta? Vocês leram a aula? Vocês conseguiram ler os textos, ler a aula? Consegui.
Pelo que eu estava reparando, principalmente naquele texto que era uma monografia, né? Parece que no Brasil a gente tem pouca apropriação da nossa própria história, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, por exemplo, muitas de nós a gente não visita museu, por exemplo. Vai lá visitar um museu que fala sobre a escravidão, algo do tipo. E é raro. Às vezes você vai em Ouro Preto, eu tava discutindo, pensando nisso, né? Você vai em Ouro Preto, você não sabe nada sobre as pessoas, a população que foi escravizada, né? Você vê a arquitetura colonial, você vê a arte colonial, ó, arquitetura colonial, arte colonial, você vê as igrejas, você vê o Aleijadinho, você vê a comida de Ouro Preto, que você come a rodo, né? Claro, você adora, você toma cachaça, mas você não sabe nada sobre a gastronomia, né? Claro, mas você não sabe nada sobre os escravos. Por quê? Por que vocês acham que é intencional? Vocês acham que as pessoas de Ouro Preto querem apagar essa memória? Ah, não, o período de escravidão já passou, tem muito tempo, não tem por que a gente mostrar toda a violência, todo o sofrimento, toda a tortura que os brancos, né, que os proprietários de escravos faziam com os negros. Por que vocês acham que não tem memória? Toda vez que eu vou em Ouro Preto, eu não vejo uma exposição. Por exemplo, lá tem o Museu de Arte Sacra, que é lindo também, né, arte religiosa e tal. Você nunca vê uma exposição sobre a população escravizada, sobre a idade, né, se tinham crianças que trabalhavam como escravos. Essa população veio de onde? Né, de qual etnia? Veio de qual território na África? Né? Qual que era essa população na época? Né? Representava metade da população de Ouro Preto, mais da metade. Qual que é a expectativa de vida? As pessoas viviam até os 30 anos, morriam de exaustão, morriam porque trabalhavam nas minas, né? Morriam por causa do pulmão que parava de funcionar, né? E etc. Então toda vez que eu vou em Ouro Preto eu saio de lá igual eu entro, completamente ignorante sobre esse período, né? Sobre a população negra que foi escravizada, né? Mas pode falar, Leonardo, você estava falando? Não, que eu acho que isso reflete até como que isso é passado pra gente, né? Porque muita gente, eu já ouvi isso, principalmente pessoas mais velhas que não sofreram com a ditadura, que falam, ah, a ditadura foi boa por causa disso. Não foi tão violenta assim, né? Porque não atingiram essas pessoas, então pra eles não fez tanta diferença assim. Aí eles falam, ah, naquela época era melhor porque tinha mais segurança, não sei o quê. Mas a gente não aprende mais sobre a história do Brasil. Eu acho que isso também reflete tanto o turismo sombrio e tal, que a gente não tem vários locais de visitação como tem em outros países, especialmente Europa e tal, para esse tipo de finalidade, sabe? Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa memória coletiva, que ela tem que ser preservada, porque senão ela apaga mesmo. Se você não construir um espaço, né, se você não planejar um espaço sobre a escravidão e tornar esse espaço acessível, né, você tem que fazer marketing, você tem que tornar gratuito ou com preço acessível, né, porque tem um monte de barreiras, você sabe, né? Então pode ser caro, pode ser muito longe. Então você tem que... Esse museu, por exemplo, vamos imaginar que o Museu de Ouro Preto faça isso. Ele pode ter uma visitação virtual, ou seja, mesmo quem não tem condição de Ouro Preto vai conhecer a exposição, vai conhecer o acervo do museu, né? E pode ser uma experiência rica. Mesmo a experiência do turismo virtual pode ser rica, né? Porque às vezes não dá para Ouro Preto, é caro, né? A passagem é cara, a pessoa não tem dinheiro, né? Hospedar em Ouro Preto não é barato, né? A alimentação de Ouro Preto também não é barata. Então, esse mesmo museu poderia ter uma visitação virtual, gratuita, né? Que é uma forma de você preservar a memória, né? Fazer com que as pessoas busquem mais informações da memória, né? Memória que é muito recente, né? Quando que terminou a escravidão no Brasil? Tem quantos anos, gente? Entre 30 anos. Por aí. Foi em 1888, não foi? Em 1888 em 1988 tinha 100 anos. Tem pouquíssimo tempo, né? Vamos encerrar agora, porque falta 1 minuto, tá bom? Aí a gente faz um café, toma um café, quer dizer, e a gente volta... Deixa eu ver o horário que a gente volta. A gente volta
9h15. A gente pode voltar antes também, tá bom? Aí vocês podem falar que tá tendo um sorteio de uma viagem para Paris, tá bom? Quem entrar agora pode ir para Paris. Comigo ainda. Tô brincando. Então até mais. 9h15. 9h10 a gente volta, tá bom? 9h10 a sala tá aberta. Então até mais.